Olá pessoal, meu nome é Ramon Vargas, eu sou advogado, internacionalista, fotógrafo e um apaixonado por história e política internacional. O objetivo desse vídeo aqui é eu contar para vocês um pouco sobre o conflito Israel-Palestina. Um tema extremamente complexo que vem tomando noticiário, que é muito debatido na mídia, é muito debatido na internet e tamanha sua complexidade, a maioria das pessoas não tem muita noção do que se trata. É um tema que é um conflito que já tem mais de século nas suas raízes históricas e ele não pode ser reduzido a uns videozinhos de 1 minuto para as redes sociais, como muitos têm visto por aí. Então o objetivo vai ser uma sequência de vídeos em que eu vou trazer para vocês um pouco das raízes históricas do que é esse conflito, alguns conceitos, e eu vou contextualizar com a parte da política atual que permeia a guerra, que permeia os seus povos, os seus interesses. Tá certo? Então, para começar, eu acho que é importante a gente dizer de uma maneira resumida do que se trata o conflito Israel-Palestina. O conflito Israel-Palestina, ele é basicamente uma disputa por uma região territorial. Essa região territorial, ela fica localizada ali no Oriente Médio, entre o Rio Jordão a leste e o Mar Mediterrâneo a oeste, cercado pelo Líbano ao norte e a Península do Sinai ao sul. Essa porção onde hoje ficam compreendidos o Estado de Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza é uma parte territorial que vem sendo alvo de disputa pelos povos hebreus e pelos árabes já há vários séculos. Então, basicamente, o conflito é essa disputa por terra, que ela tem raízes territoriais, políticas e também religiosas. Da parte dos judeus, da parte de Israel, esse conflito é predominantemente religioso. O motivo pelo qual aquela região é tão importante para Israel é o motivo que 80% é religioso e 20% é territorial. Da parte dos árabes é um pouco diferente. A região também tem importância, sim, religiosa para o islamismo, mas o principal motivo é uma disputa territorial, porque era uma região onde os árabes já habitam há séculos. E é por isso que eles se negam a sair daquela região, porque é onde eles consideram aquele ali o seu lar. Uma das primeiras coisas que eu acho que é importante a gente fazer aqui é uma questão de terminologia, para a gente saber sobre o que a gente está falando. É importante diferenciar o que é religião, o que é etnia e o que é nacionalidade. Então vamos começar pela parte da etnia. A etnia desses povos que estão em disputa nesse conflito Israel-Palestina são, de um lado, os árabes e, de um lado, os hebreus, o povo hebreu. Ambos os povos estão lá há vários séculos, quiçá milênios, porque são povos que são originários da região do Levante, da região do Oriente Médio, essa porção de terra que fica localizada entre a Europa e o Extremo Oriente. Então, quando se falam árabes, estamos falando de uma etnia, não é uma nacionalidade, porque existem vários países cuja população é predominantemente árabe. Da mesma maneira, quando estamos falando da etnia do povo de Israel, é o povo hebreu. Quando a gente diz sobre judeus e muçulmanos, estamos falando de religião. A religião, o judeu é aquela pessoa cuja religião é o judaísmo. Assim como o muçulmano é aquela pessoa cuja religião é o islamismo. Ambas as religiões são consideradas religiões abraâmicas. O judaísmo é a religião abraâmica mais antiga do mundo. E o islamismo é também uma religião abraâmica, porque os seus patriarcas vêm desde Abraão. É uma religião já muito mais nova, que tem uma religião que tem um pouco mais de 500 anos, 600 anos aproximadamente. E também temos a nacionalidade. Quando a gente fala de nacionalidade, estamos falando do Estado-nação. Então, quando falamos de israelense,
A gente só pode denominar israelense aquela pessoa que é do Estado de Israel. E se é o Estado de Israel de uma maneira institucional, estamos falando de quem é posterior à criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi fundado em 1948. Então somente se pode falar em israelenses quando estamos falando do período pós-1948. Antes disso não havia o Estado de Israel e, por consequência, não havia os israelenses, que são a nacionalidade. Da mesma maneira, os palestinos. Se um dia, hoje, a Palestina não é reconhecida como um Estado independente. Eles lutam para ter o seu Estado independente e autônomo, mas eles ainda não têm. Quando houver o Estado da Palestina reconhecido por toda a comunidade internacional, aí sim nós teremos a nacionalidade palestina. Hoje, quando falamos dos palestinos, estamos nos referindo aos árabes que habitam e estão fixados na região da Palestina. E tem algumas palavras que muitas vezes são usadas como sinônimos, mas não são exatamente a mesma coisa. Você já deve ter ouvido falar do povo hebreu, já deve ter ouvido falar de judeu e já deve ter ouvido falar de israelitas. Israelitas não são a mesma coisa de israelenses. Como a gente viu, israelense diz respeito à nacionalidade. Os termos judeu, israelita e hebreu são termos cuja raiz, cuja etimologia vem da Bíblia, do Antigo Testamento e também das Sagradas Escrituras do judaísmo. Um dos bisnetos, um dos descendentes de Noé, aquele da Arca de Noé, era um indivíduo chamado Sem. E um dos seus bisnetos foi Éber. Aí se diz que os descendentes de Éber são os hebreus. Depois disso veio Abraão. Abraão, de acordo com a Bíblia, teve um filho chamado Isaac, que por sua vez teve 2 filhos chamados Esaú e Jacó. Jacó, segundo a Bíblia, foi chamado por Deus, que mudou seu nome para Israel. Por isso que se diz que o povo de Israel são os descendentes de Jacó, que por sua vez vem também de Abraão. Então os descendentes de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, são os israelitas. Assim como os descendentes de Éber, que é um dos ascendentes de Jacó, são os hebreus. Certo? Muitas vezes essas palavras são usadas como sinônimos. E para fins didáticos a gente até pode considerar que são a mesma coisa. Mas eles não são exatamente a mesma coisa. A raiz de ambos está na Bíblia, no Antigo Testamento. E aí temos também os judeus. Os judeus, o termo judeu, vem das pessoas que pertenciam à tribo de Judá. Também no Antigo Testamento, o reino de Israel era dividido em 12 tribos. Uma dessas 12 tribos, a que era maior e a mais importante, era a tribo de Judá. E os integrantes e os descendentes dessa tribo foram então denominados judeus. Certo? Então aqui nós fizemos a diferenciação do que é nacionalidade, do que é etnia e do que é religião. Então agora a gente precisa falar de 2 pontos que são interessantes a gente mencionar. Um deles tem a ver com o semitismo. É possível que você já tenha ouvido falar do termo antissemitismo. Normalmente, o termo antissemitismo é usado como se fosse um sinônimo da perseguição e do ódio aos judeus. É verdade, o antissemitismo também é isso. Por quê? Porque os judeus são um povo semita, um povo que é descendente de Sem, um dos descendentes de Noé. Então todos aqueles povos que vieram a partir de Sem são denominados povos semitas. Aí a gente pode incluir os povos túrquicos, fenícios, os assírios, os árabes e os judeus também. Então, quando se refere a uma pessoa que nutre ódio pelos judeus, que prega uma perseguição pelos judeus, se fala de antissemitismo.
No entanto, é bom lembrar que há outros povos semitas para além dos judeus e que a perseguição a esses povos também configura antissemitismo. Então, quando se fala, por exemplo, de alguém que defende a causa palestina, sem com isso, e critica o governo de Israel, não se pode falar que esse discurso está sendo um discurso antissemita, porque não é razoável imaginar que a defesa de um povo semita, em detrimento de outro povo semita, possa ser encarado como antissemitismo. Seria mais ou menos o equivalente a dizer que uma pessoa que defende os Tutsis no genocídio de Ruanda de 1994 contra os Hutus, aquela pessoa fosse racista, porque os Hutus eram negros. Os Tutsis também eram negros, africanos. Então, você defender um povo semita não pode ser encarado como uma atitude antissemita. Faz sentido? E aí, o último conceito que eu acho que é relevante nós tratarmos diz respeito do sionismo. Você já deve ter ouvido falar em sionismo, em entidade sionista, em Estado sionista, em os nacionalistas sionistas de Israel. O sionismo foi um movimento que surgiu no final do século XIX, que era um movimento que dizia basicamente que os judeus deveriam ter um Estado para si. Os judeus tinham direito de ter a sua própria autodeterminação respeitada, de ter o seu próprio Estado. E o sionismo, ele defende a criação de um Estado judeu para os judeus. O que isso implica? Em que todos os judeus seriam acolhidos naquele Estado e que aquele seria um Estado destinado ao povo judeu. E o Estado de Israel, em 1948, foi fundado com base nesse movimento, quando ele estava ganhando força no mundo. Então, esse movimento surgiu por conta de que os judeus foram um povo, ao longo da história, muito perseguido. Foram perseguidos pelo Império Romano, foram perseguidos pelo Império Babilônico, foram escravizados no Egito, foram perseguidos pela Alemanha nazista. E o movimento surgiu justamente com o objetivo de garantir a eles um local onde eles pudessem se estabelecer, em ter as suas leis, a sua autodeterminação e pudessem existir. E aí daí que surgiu o sionismo. Por isso, hoje, só que sionismo não é um sinônimo para a causa do Estado de Israel, ou para os judeus, ou para o povo israelense. Existem israelenses que não são sionistas, assim como existem judeus que não são sionistas, e existem, obviamente, os judeus sionistas, aqueles que defendem que o Estado de Israel é um Estado judeu. Então aqui, hoje, nós falamos sobre todos esses conceitos e qual que é a importância deles. Como são coisas desvinculadas, religião e etnia, vão existir judeus que não são necessariamente israelenses, são adeptos do judaísmo, mas não são israelenses. Assim como existem israelenses que não são judeus, porque não praticam o judaísmo. Existem árabes que não são muçulmanos, existem árabes cristãos, por exemplo, porque não praticam o Islã. Assim como existem muçulmanos que não são árabes. Inclusive o país que tem a maior população de muçulmanos não é um país árabe, que é a Indonésia. É um país do leste asiático. Então estamos vendo que não são a mesma coisa. Muitas vezes há essa confusão por parte das pessoas. O que é árabe? O que é muçulmano? Acham que é a mesma coisa. Ou judeu, israelense, também tratam como se fossem sinônimos. E essa é a importância de ter esses conceitos bem em mente para não confundir as coisas. São pequenas tecnicalidades, mas que fazem toda a diferença quando a gente vai entrar mais a fundo no que é esse conflito e em quais são as raízes dele. Tá certo? Por hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo.